Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. Começamos então mais uma aula de engenharia de software e hoje a gente vai abordar o Personal Software Process, PSP ou PSP. Tá? Se nosso objetivo aqui na engenharia de software é aprender o que é engenharia de software, é indispensável que nós aprendamos também como fazer processos de software, como executá-lo de uma forma disciplinada. E o PSP nasceu para isso, para ensinar-nos como utilizar, como aplicar a engenharia de software de uma forma disciplinada, de uma forma ordenada. Isso está muito relacionado com o que a gente viu na aula passada, quando nós damos modelos de simulação de XPE, modelo cascata. É óbvio que ali a gente está pedindo para os atores executarem atividades essas que estavam relacionadas a um processo. Agora, o que foi exatamente esse processo? Quais os elementos necessários para começar e os elementos necessários para terminar aquele processo? E, além disso, que medidas estão associadas com a utilização daquele processo? Então, nosso objetivo com a aula de hoje, com o PSP0, é introduzir, ou pelo menos começar a introduzir essa noção para vocês. Tá? Então, não é uma aula apenas, temos várias aulas de PSP. Essa é a primeira. O PSP0, que é o básico, sobre como pensar, como definir um processo de software. Especificamente aqui no PSP, nossa preocupação é como permitir que você, individualmente, aprenda o que é o processo de software, um processo de software disciplinado, e uma vez acostumado com essa ideia que seja incorporado esse conceito de um processo de software disciplinado, você possa então criar o seu próprio processo de software, ou melhor ainda, aprender como fazer o seu processo de software pessoal dentro do contexto de um time, que você está integrado com outras pessoas. Tá? Então, comecemos. Então, primeira coisa, esse material da Carnegie Mellon, que é quem criou o PSP, e vamos acompanhar aqui pelos slides, e temos mais material que está disponível lá no Moodle. Então, PSP, primeira coisa que a gente tem que esclarecer, ele não é um processo de software ideal, aquilo que você vai usar para o resto da vida. Isso aqui é um processo de software que foi desenhado para você aprender a criar processo de software, aprender a usar processo de software. A gente vai ver que tem algumas coisas que, nossa, professor, isso aqui não faz muito mais sentido hoje em dia. Por exemplo, a questão de compilação. Muitos dos nossos programas de linguagem não são compilados, é tudo interpretado. Nossos ambientes permitem análise de código, erros de sintaxe durante a edição. Então, é estranho querer registrar os erros relacionados à sintaxe. Tá? Mas o objetivo aqui é aprender como é feito o processo, como que o processo disciplinado pode exigir. Depois, é claro, no seu processo pessoal, você faz a personalização que você melhor prefere. Você faz melhoria nesse processo de forma que seja o melhor possível para você dentro do seu contexto de projetos. Então, o PSP é equivalente em processo de software para um exemplo de código em codificação. Essa que é a ideia. Tá? Então, ele pode funcionar muito bem para vocês. Pode funcionar até no cotidiano do trabalho, mas se acontecer isso, é um acidente de percurso, não é o objetivo. Tá? O que nós queremos é que ao final de tudo, quando você usar o PSP nos seus vários níveis, você consiga examinar os dados do PSP, revisar suas experiências, analisar os processos de melhoria de processo e ajustar o PSP, o seu processo pessoal, de acordo com suas necessidades. É isso que nós queremos ao final. Então, hoje, especificamente hoje, PSP 0, primeiro nível que existe de PSP, o que a gente quer? Nós queremos, então, entender esse PSP 0, saber como usar os scripts e os formulários e preparar, começar o programa que utiliza, projeto de software que utiliza, pressupõe que vai utilizar o processo do PSP 0. Então, primeira coisa, o PSP 0, ele é o que ele é de fato. Ele é um processo pessoal simples, bem definido. Na linhas gerais, você vai fazer um plano, você tem um projeto entregue para você, olha, então você vai ter que fazer um plano de como você vai conduzir aquele projeto, como você vai realizá-lo. Você vai utilizar as técnicas que você sabe sobre engenharia de software para resolver aquele pequeno projeto. Você vai registrar os dados, medidas, porque existe um mote em engenharia de software que você não pode controlar aquilo que você não consegue medir. Então, a gente tem medidas, informações, e depois, ao final, você vai preparar um relatório resumido sobre o que aconteceu dentro desse processo de desenvolvimento desse projeto de software. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar o uso de um processo definido, principalmente de pequenos programas, incorporar medidas básicas, triviais, muito simples nesse processo de desenvolvimento, e demandar mudanças mínimas nas suas práticas de desenvolvimento. A gente espera que sejam mínimas, tá? Vocês vão ver que isso realmente é nada extraordinário. Então, primeira coisa, o PSP se organiza em fases, e são 6 fases. A primeira fase é planejamento, ou seja, você tem que produzir um plano para o desenvolvimento do seu programa, considerando aqueles requisitos de software entregues. Aqui tem um cenário ideal, que seu projeto já entregue com os requisitos muito bem definidos,
A gente sabe que não é assim na verdade, mas veja que a gente está no mundo idealizado. Da mesma forma que o PSP é engessado, então esses programas também são engessados. E nesses programas engessados, os requisitos estão bem definidos, então temos que entender bem assim. Então o planejamento já começa desse pressuposto, tem os requisitos, desde o contexto até razoável, e você tem de criar um plano de como vai ser desenvolvido esse software, ou seja, qual tempo você vai gastar, quais são os recursos necessários. Feito esse planejamento, a gente tem uma fase de design, ou seja, você vai ter de projetar a solução para aquele problema, considerando aqueles requisitos definidos. Existe a fase de implementação, codificação, que você vai transformar aquilo em código de programa, né? Você vai ter a compilação, que você vai transformar aquele código em um binário, código objeto. A fase de teste, que você vai analisar o código executado, verificar se ele satisfaz aqueles requisitos que você definiu lá com o seu cliente, lá no início, que está no projeto. E o encerramento, o post-mortem, você vai resumir e analisar os dados do projeto. Então, 6 fases. Tá? Temos 6 fases aqui disponíveis. Então, a ordem desse processo. Então, parece ser um processo cascata. Ele não é exatamente cascata, mas você precisa muito disso. Então, a ordem das fases segue essa ideia que você tem um plano, que depois tem o design, depois tem o código, depois a compilação, tem o teste. Por que isso? Porque você não pode testar o código se não tem código compilado para você testar. Você não pode compilar o código se não tem um código para compilar. Você não pode projetar o código se você depois você já escreveu o código. E também não tem por que você planejar depois que você terminou tudo. Não faz sentido algum. Então, por isso que a gente começa a planejar. Por que a gente fala que não é em cascata necessariamente? Porque ele pode ser iterativo. Tá? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então, mas para os programas muito simples, a gente vai seguir um modelo bem próximo ao cascata. Você vai seguir em ordem essas fases. Começa com o planejamento, vai fazer o design, né? Você vai dividir o seu software em módulos. Feito o seu planejamento, e o seu projeto, você vai codificar, implementar aquilo. Você vai compilar, testará e finalmente vai resumir os dados no pós-mortem. Se fosse um programa um pouco maior, um pouco mais complexo, você pode fazer iterações. Esse exemplo aqui especificamente, você planeja e projeta, né, numa iteração só, mas a questão de implementação, compilação e teste, você pode fazer 2 iterações. Se o projeto, por exemplo, tinha 2 módulos, você pode fazer uma iteração de codificação, implementação, compilação e teste para o módulo A, e uma fase de implementação, compilação e teste para o módulo B, sem problema algum. Né? E a mesma coisa se fosse um projeto ainda maior. Um projeto ainda maior, você poderia até mesmo ter mais fases de design, uma fase para cada módulo. Bem, isso não tem nenhum problema, é possível para SP0. Especificamente para nós, nossos problemas são simples, então a gente não precisa fazer esse modelo iterativo. Geralmente o modelo, aquela versão mais simplificada, essa aqui, ela será o suficiente para nós. Bom, um processo ele tem entradas, saídas, né, artefatos que entram, artefatos que saem. E no caso do SP0, a gente também vai estabelecer critérios então, de entrada e critérios de saída, que vão observar justamente os artefatos necessários. Das artefatos que você tem de entradas, obviamente você tem que fazer um conjunto de ações, né, e o PSP também especifica quais são as conjuntos de ações dentro das fases que ele tem previstas. Então, aqui nesse caso especificamente, então nós temos aqui que geralmente ele tem 1 ou 2 páginas de documentação, cada uma das especificações do que é o PSP0. E cada script, que é a receita de como é o nosso processo, de uma forma muito detalhada, vai definir então o propósito, qual o objetivo geral daquele script. Né? Então, por exemplo, o PSP0, o script geral dele é guiar o desenvolvimento de um programa que considera que o programa possa dividir em módulos. Ele tem critério de entrada. Então ele fala, olha, para executar esse processo você precisa de algumas coisas antes. Você vai ter a descrição do problema, você terá um formulário, recursos que você vai executar, você precisa de recursos para executar o processo de software. Então vai ter um formulário para registrar o plano do projeto. Vai ter 2 formulários, um para registrar o tempo e os erros encontrados nesse projeto. Para registrar os erros, você precisa classificar os erros, então tem uma folha que diz quais são os tipos de erro. E um cronômetro, ou alguma outra forma de marcar a hora. Tá? Então isso você precisa. Então, satisfeitos os critérios de entrada, você pode executar o seu processo, e a execução consiste em 3 passos. Então tem a atividade de planejamento, desenvolvimento e pós-mortem, no caso aqui. E depois tem um conjunto de critérios de saída, né? O que você espera obter após a execução dessas fases, dessas etapas. Então depois de executar o processo, eu tenho que ter um programa completamente testado,
O plano de projeto tem que estar totalmente preenchido e esses registros de tempo e erro também. Tá? Então, é isso que nós veremos daqui a pouco, especificamente o PSP 0 do programa da nossa primeira atividade. Bom, então, o planejamento nosso, qual o objetivo do planejamento? O que tem que estimar o tempo de desenvolvimento. No PSP 0, como que eu vou planejar o tempo? Aqui é um chute. Se você vai ter uma ideia do seu programa, acho que o programa vai precisar de uns 3 módulos, cada módulo vai ter umas 20 linhas, então eu precisarei de tanto tempo para fazer cada um desses módulos, então precisarei de tanto tempo total. Desenvolvimento, vou implementar, projetar, implementar, testar o meu programa. Encerramento, quando eu completo o resumo, agora eu sei o tempo efetivamente que eu gastei, eu sei quantos erros efetivamente eu tive, e com os dados efetivos eu posso registrar da mesma forma e comparar com os dados projetados e analisar quanto que eu errei ali na minha estimativa. Tá? Então, dentro daquele cerne do PSP 0, você lembra que eu falei aqui, então tem esses passos principais. Então, nesses passos principais nós temos a questão do projeto, que eu tenho de desenhar, projetar programas usando os métodos que eu tenho disponível. A gente tem disciplina de APO, então a gente pode considerar o que a gente sabe de APO aqui para desenvolver esse projeto. Eu tenho a implementação, que eu vou implementar aquele projeto que estava lá. Vou compilar, até que não tenham erros de compilação, erros de sintaxe, link de edição e assim por diante. Testarei meu programa, teste de unidade, teste de integração dos módulos e finalmente vou registrar todos os erros, durante todos os processos, todos os erros eu vou registrar lá, sejam erros durante o teste, sejam erros durante a compilação, sejam erros durante a implementação, sejam erros do projeto. Observe que eu posso ter erros no projeto, porque pode ser que durante o projeto você observe que tem um erro, uma omissão, por exemplo, nos requisitos. Eu posso ter um erro na implementação, quando eu descubro que, nossa, o projeto possui um erro. Eu posso ter erros na compilação, quando eu descubro que, olha, tem um erro de sintaxe, eu volto e vejo que é na implementação que tinha aquele erro. No teste, eu posso identificar que eu posso ter tido um erro na implementação, posso identificar eventualmente que foi um erro de projeto, ou até mesmo não posso identificar que foi um erro de requisito. Então, eu vou ter uma distinção entre a fase que eu encontro o erro e aonde que foi inserido aquele erro. Então, os erros podem ser inseridos basicamente em qualquer etapa, qualquer fase, e também pode ser identificados e corrigidos em várias fases subsequentes à fase em que ele foi inserido. Tá? Então, para cada script, esses que vão ter algumas coisas que precisarão fazer. Então, analisar, registrar, escrever o tempo, a hora e a minuto de quando você começou aquela fase. Ao terminar aquela fase, você vai marcar o tempo final e com isso você consegue registrar o tempo total. Tá? Mas vamos na ordem. Então, primeiro, verificar os critérios de entrada, aqueles itens lá que estavam previstos. 2. Marcar esse tempo inicial. 3. Executar os passos da forma como estão descritos lá no script. 4. Durante o passo 3, se você encontrar erros, você vai registrar esses erros. Passo 5. Eu acho que eu terminei. Terminou mesmo? Verifique os critérios de saída. Enquanto você não terminar os critérios de saída, você não terminou. 6. Marque o tempo que você terminou cada uma das fases. 7. Vai para a próxima fase. Tá? Então, esse aqui é o nosso paradigma. Sempre são essa receita. Verifica o critério de entrada, marca tempo, executa os passos, registra os erros da execução, verifica os critérios de saída, se fez os critérios de saída, registra o tempo de término da fase, vai para a próxima fase. E faça isso, repita isso até terminar todas as fases. O PSP 0 planeja apenas 2 medidas. Eu tenho de medir tempo em cada fase e os erros encontrados em cada fase. Para isso, então, eu preciso de 4 formulários. Eu preciso de um formulário que é o resumo do projeto do PSP 0, que resume o tempo e a quantidade de defeitos encontrados e obtidos em cada fase. O registro do tempo do PSP 0, que é o tempo gasto para cada fase. Os erros. E para registrar os erros, preciso de padrões de tipos de erro. Aqui acho que vale a pena, então, falar um pouco sobre o que são cada um desses formulários e também como que é o PSP 0 aqui nosso, que é a questão. Então vamos lá. Então aqui a gente tem o nosso PSP 0, então o primeiro programa do PSP. Então é isso que vocês vão ter de entrada, esse documento.
ele vai descrever então o que é o programa e o que é necessário. Então, por exemplo, o programa 1 nosso são seus requisitos, tá? Então, para o programa 1, vocês vão ter de fazer, usando o PSP0, o programa calcular a média e desvio padrão de conjunto de números reais. Tá? É um domínio conhecido, todo mundo aprendeu a fazer isso no ensino fundamental, no ensino básico, tá? Então é tranquilo de fazer. Nesse caso aqui, ele dá algumas instruções de como deve ser implementado. Aqui ele pede para usar uma lista cadeada. Sigam o que for necessário. Algumas linguagens permitem, já tem estruturas dinâmicas, então vocês precisariam utilizar uma lista cadeada necessariamente. Né? E também fornece aqui uns valores possíveis. Né? Então, olha, tem um valor aqui de tamanhos que a gente pode considerar. Então eu posso ter na coluna 1 o tamanho estimado do proxy. Depois a gente vai ver nos próximos pesos que é esse proxy exatamente. Mas são tamanhos. E aqui são as horas de desenvolvimento. Para cada tamanho desse, né? Talvez esse tamanho seja um módulo de software, tá? E daí coloca, para a tabela 1, o valor esperado é 550,6 e o desvio padrão foi 572,03. Esse valor obtido que o seu programa obteve, né? Você pode anotar aqui. E esse valor deve ser igual, muito próximo de igual, porque bem próximos por causa que é ponto flutuante, então tem diferença de precisão. E dá uma ideia de que como implementação, porque se lembra que os métodos disponíveis, então ele não quer que isso seja um problema para você, então ele mostra aqui uma implementação de como comportaria uma lista encadeada. Ele mostra como é calculado aqui a média e o padrão. Tá, então essas são as fórmulas que você utilizará. Novamente, aqui temos exemplos de como vão ser. Então veja, isso aqui é muito atípico. É óbvio que dificilmente você tem um projeto de software e ter os requisitos também descritos aqui. O objetivo não é dificultar a parte de requisitos, é simplificar essa parte para vocês. Né? E vem finalmente o script. Então esse aqui é o script do PSP0. Então você começa, tem esse programa que você precisa, você lembra? Primeira coisa, você vê o script de entrada. Então o script de entrada meu tem a descrição do problema, é esse próprio documento. Formulário de resumo e de planejamento do PSP. Tá? Opa, que formulários são esses? Planejamento, resumo, registro de tempo, registro de erro, padrões de tipo de erro, cronômetro. Eu não tenho esses formulários aí, professor, como que eu faço? Bom, na verdade, então tem outro conjunto de dados aqui que são os formulários. Então, só corrigir aqui uma coisa. Tá. Então, aqui na sua esquerda, né, a gente tem o nosso PSP, né, o nosso script, e na direita é um arquivo que está disponível para vocês, são os recursos do PSP. Tá? Então observe que desses recursos ele tem vários dados. Então vou para a primeira página dele. Tá? Então aqui ele fala, olha, aqui tem todos os recursos necessários para executar todos os PSPs. Tem vários níveis de PSP. Nós estamos no PSP 0. Tá? Então esse nós estamos aqui. Então esses aqui são os nossos documentos necessários. Então quando ele fala aqui que você precisa de formulário de resumo de planejamento, então PSP Planning Script é o que a gente está vendo agora. Vamos aos formulários. Eu tenho que ver um formulário de planejamento. Tá, a gente tem o formulário de tempo, a gente vai precisar, que está na folha 8 e 9. Para registrar os erros. Tá? E aqui a gente tem o Task Planning, né, que é um dos formulários que a gente vai precisar. Tá? Então, vamos descer aqui, então, nossos formulários. Então, o formulário de planejamento é esse formulário aqui, na página 7. Ele é bem simples. Na verdade, o planejamento do PSP0 é absurdamente simples. O que você tem de fazer? Você vai ter de colocar os seus dados. Também tem uma planilha no Moodle que você pode utilizar, são as mesmas informações, que é você identificar, né, o seu nome, o seu professor, qual que é o programa 1, né, a data, a linguagem adotada. E nessa fase, quando você for planejamento, você vai precisar apenas preencher planejamento. Mas o importante você tem que ter esse documento aqui. Tá? Esse é o documento necessário. Os documentos que você vai precisar é o registro de tempo. Tá? Então é esse documento aqui. Veja, não tem muita coisa, o identificador do projeto, a fase você está agora. Né? Então a primeira fase vai ser começar com a fase de planejamento. A hora inicial, a hora final. Interrupções. Tocou o telefone, meu irmão veio aqui me azucrinar. Ok, marca esse tempo que ele ficou azucrinando você. Terminado isso, você depois vai descontar esse tempo de interrupção do tempo total que você gastou efetivamente. Tá? Né? Então você tem um delta aqui com esse tempo líquido.
e aqui um comentário que seja pertinente em relação àquela atividade. Então, para cada atividade, cada fase que você tiver, você vai ter esses tempos. Tá? Outra coisa que eu perdi aqui é o registro de erros. Então, se a gente for mais para cá, próxima tela, são os registros de defeitos, de erros. Indicador do projeto, a hora, o dia, né, o número do defeito. Geralmente a gente coloca o identificador. A gente vai marcar também o tipo do defeito. A fase que o defeito foi injetado, né, a fase que o defeito foi removido. Então, na verdade, na prática, você vai primeiro preencher a fase removido, que é quando você encontrou o erro de fato. Né? E uma vez encontrado o erro, você vai procurar onde que está o erro. Ah, encontrei. Ah, foi um erro de implementação. Daí você vai pensar, então foi inserida a fase de implementação. Daí aqui no inject vai marcar que foi na fase de implementação, que foi inserido o erro. Vai marcar o tempo que foi para gastar o erro. E se tiver alguma referência a um outro defeito que está relacionado, esse aqui você vai marcar aqui como uma referência cruzada. Para agora, a gente não vai ter esses casos. Então, tem vários, né? Então, tem bastante coisa que você pode colocar aqui de erro. Em relação ao tipo de erro, sim, quais são os tipos de erro permitidos, professor? Né? Tá? Esses aqui são os tipos de erro que a gente está pensando. Então, tem erro de documentação, erro de sintaxe, erro de construção, atribuição de código, interface entre os módulos, verificação de dados, mensagens de erro, dados em si, estrutura de dados, funções típicas que são necessárias, ponteiros, grupos, repetição, tudo que é lógica ali dentro do seu módulo, de uma função especificamente. Sistema, configuração do sistema que você está usando, que é necessário para executar aquele software de forma adequada, e um ambiente, né, coisas mais gerais, o ambiente de desenvolvimento que você está em ação. Então, feito isso, acho que a gente tem todos os dados. A gente tem a descrição do problema, temos o formulário de resumos, temos registro de tempo, registro de erros, padrões de tipo de erro e cronômetro. Tá? Isso eu tenho tudo isso aqui. Bom, se eu tenho todos os elementos de critério de entrada, quer dizer que eu posso começar a minha atividade, eu posso começar o planejamento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu entro numa fase, eu marco a hora. Então, eu vou lá no registro de tempo. Então, vamos formular os formulários de tempo. Marco. Projeto 1, fase, planejamento, hora inicial, meio-dia e 30, e começa. Tá? Então, aqui você vai pegar, e nesse momento você vai ler o documento, vai fazer a estimativa. No caso do PSP0, a estimativa ela é um chute, você não sabe nada sobre o software ainda, você vai simplesmente colocar um valor. Então, se a gente pensar aqui, né, que nós temos, esse é o nosso formulário de planejamento, então esse aqui é o valor que a gente vai preencher. Tá? E finalmente, terminei de fazer o planejamento, eu marco o tempo de novo e vou para a próxima fase. E assim por diante. Óbvio que esse aqui é o script geral. Para cada uma dessas fases eu tenho um subscript. Então aqui eu tenho o subscript do planejamento. Então, para o planejamento em si, específico, isso aqui, descrição do problema, formulário de resumo do projeto e o registro de tempo. Tá? Para a gente não vou ter aqui erros encontrados. Então aqui eu pego e faço, né? Tenho os requisitos, vejo se eles são corretos, resolvo qualquer questão quanto a requisitos e estimo os recursos, né, o tempo necessário desse planejamento aqui. Até o final eu vou ter os requisitos documentados, né, no caso aqui já tem documentado por padrão, esse formulário preenchido com o planejamento aqui, o registro de tempos completos, só tem uma entrada, vai ser a fase de planejamento, início e término, e o delta, tá, e registro completo. E em seguida tem desenvolvimento, tem o script específico do desenvolvimento. E dentro do desenvolvimento eu vou ter as atividades de projeto, codificação, compilação e teste. E finalmente tem o script de encerramento. Uma vez feito tudo isso, né, então eu vou ter ao final, né, no encerramento, essa folha inteira vai estar preenchida, porque eu vou ter todos os registros de erros e tempo. Então se eu pegar esse documento, então aqui nos times record vou ter vários registros de tempo, e com esses dados do time recording eu vou aqui no meu planejamento e vou marcar, né? Então, tempo efetivo em planejamento, 10 minutos. Tempo efetivo em design, meia hora. Né? Vai colocar esses tempos. O to date aqui é o tempo até hoje. Como é um projeto que a gente fez até agora, o to date vai ser exatamente a mesma coisa, o tempo efetivo desta execução. Né? E o to date percent, né, é quanto, né, a porcentagem, né, do to date to actual, aqui no caso vai ser 100%. Tá?
Okay? Uma coisa também legal depois que a gente vai poder fazer é verificar esse to date e ver em relação ao tempo total. Vai ter uma ideia de quanto a porcentagem de tempo de que cada fase durou em relação ao tempo total. Bom, além desses dados quanto aos tempos, às fases em geral, também tem os defeitos inseridos, também, tá? Que é a mesma coisa, e os efeitos removidos. São esses os dados que a gente vai ter. Então, no final, do PSP0, a gente vai ter esse formulário aqui totalmente preenchido. Tá? E depois, quando a gente for para o PSP 0.1, a gente vai começar a usar esses dados para pensar em como estimar melhor o que eu tenho para fazer no software, qual o custo. Tá? Mas o nosso objetivo aqui é exatamente aprender o básico. E vocês vão ver que é básico, mas dá um certo trabalho. Essa exigência de pegar e anotar os erros, anotar os tempos. Parece trivial, mas é muito comum a gente se embadanar um pouco quanto a isso. Bem, esse aqui é o PSP, então, 0. Tá? O PSP mais simples que nós temos. Algumas coisas que a gente tem que ficar atento quando a gente faz nosso PSP 0, né? Então, lembrando que é o que a gente tem que medir, né? O tempo e erros, nosso foco, tem os formulários, e é óbvio que alguns erros acontecem. Né? Muitas vezes a gente esquece de registrar o erro, o tempo do planejamento e do encerramento. A gente é tão focado na implementação, no teste e a projeto, que a gente esquece do resto. Planejamento gasta tempo, encerramento gasta tempo. Talvez agora, nos projetos muito simples, o tempo é irrisório nessas duas fases. Mas conforme vão ficando mais complexos os projetos, você gasta mais tempo nelas. É pouca coisa? A gente espera que seja pouco em relação ao total. Mas ainda é tempo e todo tempo deve ser contabilizado. Pular a fase, ou executar a fase fora de ordem. Não faço isso. Executa a fase de acordo com o ciclo que está previsto. Ah, professor, mas a linguagem que eu estou fazendo, ela já verifica a sintaxe, então não faz muito sentido a compilação. Faça o exercício de desabilitar o mecanismo de verificação automática de erros para verificar se você consegue codificar sem erros, sem precisar desse recurso. É interessante, porque querendo ou não, utilizar os recursos de autocorreção e sintaxe e detecção de erros em tempo de execução, ela pode ocultar um problema que você tem. Talvez você tenha um entendimento errado, você sempre cometa um certo erro de entendimento, que o programa detecta e corrige automaticamente, mas você seria um pouco mais produtivo se você não tivesse erro. Então, é interessante desabilitar esse recurso e fazer de conta que tem uma fase de compilação em que você vai pegar seu programa e vai rodar o script e vai detectar os erros sintáxicos que couberem. Outro erro comum nosso é não medir o tamanho efetivo do programa. Isso aqui no PSP1, né? Todo programa tem linhas de código, a gente vai começar a medir as linhas de código. A gente não está preocupado com isso agora. Outra coisa, confundir as fases com a atividade relacionada. Por exemplo, eu estou na fase de teste. E, bem, se eu estou na fase de teste e eu encontrei um erro, eu vou corrigir aquele erro. A atividade de reprojeto ou reimplementação decorrente daquele erro que eu encontrei na fase de teste, ela vai contar ainda como tempo da fase de teste, embora seja uma atividade relacionada a projeto e implementação. Então nós estamos contando o tempo da fase. Tempo da fase. E a gente viu, né, no modo métodos AGILE e XP que ao você fazer um projeto mal feito e deixar carregar esse lá para frente, que lá na frente, na implementação, principalmente no teste, gastará mais tempo. Isso aqui permite registrar exatamente esse cenário. Tá? Esse tempo a mais você vai gastar por um erro que foi inserido lá no início, que envolve, para corrigir aquele erro, envolve todas as atividades de software, basicamente. Mas todas as atividades dentro da fase de teste. Então, por isso que então, a fase vai ficar longa, embora tenha atividades que não sejam estritamente relacionadas a teste de software. Bem? Então, é por isso que é importante não confundir fases com atividades. Outra coisa é, meça enquanto você trabalha, não deixe para medir depois. Anotação de tempo, começou a fase, anota o tempo, terminou a fase, anota o tempo. Teve interrupção de tempo, deixa o cronômetro, inicie e para conforme tiver interrupção. Quanto mais precisa medida, melhor. Se você esqueceu de medir, assim que lembrou, coloque o valor mais próximo possível daquilo que você acha que aconteceu de fato. Tá? Quanto mais tempo demora, pior vai ser, mais perda de precisão você vai ter. Tá? Em relação ao tempo, não precisa guardar em segundos, tá? Apenas de minutos está mais que suficiente.
e contabilize todo e qualquer erro. Tá? E bom, e aqui é uma mensagem final, né? No PSP 0, né, o nosso objetivo é aprender a registrar com precisão, de forma completa, os dados do seu projeto, né, os dados do seu projeto de trabalho. A gente quer o primeiro passo na ideia de um processo de software disciplinado, de ter um engenheiro que execute um processo de software, um engenheiro disciplinado em engenharia de software. Então, uma vez que você aprendeu o PSP inteiro, ok, daí você pode andar pelas suas próprias pernas e modificar o seu processo e ver qual a forma mais adequada. Tá? Enquanto isso, vamos tentar seguir o que prega aqui o PSP. Bem? Obrigado, pessoal. E bom trabalho aí com a atividade.